Então a gente faz uso da palavra nesse instante para o nosso presidente. Boa noite a todas e todos. Uma alegria muito grande recebê-los nessa noite. Uma noite que tem tudo para ser memorável. Faço a recepção em nome de todos os acadêmicos e acadêmicas da ACACIL, alguns aqui presentes, como nossa vice-presidente Erivalda, nosso anfitrião nesta noite, o professor Robson Santos. Aqui vejo também o acadêmico José Lucas, também o acadêmico Assis Claudino, e é com grande alegria que, em nome de todos, não só os presentes, mas também todos aqueles que aqui estão registrados, que os recebemos nessa noite. Esta data, de fato, já foi adiada outras vezes. O professor Robson já havia mencionado o desejo de lançar essa sua última obra antes, mas as diversas atividades da academia não permitiram. Nós estávamos realizando várias oficinas de poesia, o projeto Poesia na Academia, inclusive capitaneado pelo professor Robson, por Erivalda, por Socorro Maciel, por Neto Lemos, e todos estes eventos em virtude do incentivo que recebemos da Lei Paulo Gustavo para realizar essas oficinas literárias com foco na poesia. E é também com poesia que a gente realiza nessa noite esse evento, que é o último evento da academia neste ano. Aliás, não é o último, porque amanhã nós teremos nossa confraternização natalina, mas de atividade literária, de atividade cultural, é o evento desta noite que encerra as atividades da ACACIL. E com qual alegria não o fazemos exatamente lançando uma obra literária de um dos nossos acadêmicos, o professor Robson Oliveira, que tem sido um baluarte nessa questão da expressão poética em nossa academia. Esse ano foi criado um grupo especial só das poetas que a academia congrega, exatamente para estimular, promover, trocar experiências, trocar produções literárias voltadas para essa expressão da poesia. Portanto, fazê-lo nesta noite, como disse, é extremamente honroso, é extremamente feliz para todos nós, e que a noite de hoje, com a leveza que conduz a obra Cânticos e Nostalgias, que esta mesma leveza já expressa através do mantra aqui expresso, que a gente continue nessa noite de alegria, de leveza e de grande felicidade para todos nós. Antecipo-me em informar que terei que ir para uma outra atividade, talvez antes do final desse evento, porque tenho ainda que exercer o meu mistério na SES Unip. Temos hoje uma aula da saudade, da qual participarei daqui a pouquinho, mas eu não poderia deixar de estar aqui presente com todos e todas para poder dar a recepção a todos e todas vocês. Muitíssimo obrigado, que todos tenham uma alegre noite. Muito obrigado. Agradecido, professor. Deixa eu registrar algumas pessoas que eu estou vendo por aqui, né? Há muito tempo, Roberto Peixoto está ali. Roberto lançou recentemente seu livrinho também, eu devia fazer propaganda para ele também.
parentes, Lucas está ali, né, que você já citou, alguns da faculdade, né? Alguns da FAFIC, muitos da FAFIC e a 6, né? Porque estiveram lá também, FAFIC e a 6 juntos. E a gente também é presença de Alan Martins, da Maçonaria Nation, e os parentes e amigos que vieram a este ato. Deixa agora eu passar a palavra um pouco para a minha querida Elivaldo. Sim. Você quer interpretar? Boa noite a todos, todas. É um prazer, mais uma vez, estar participando desse momento tão significativo para a nossa cultura, principalmente para aquelas pessoas que são aqueles escritores, aqueles produtores da poesia em nosso município. Fiquei surpresa quando o Robson me solicitou para dizer alguma coisa sobre o seu trabalho, devido a minha perspectiva em tudo que escrevo, que falo, é mais histórico, mas isso não significa que eu não tenha nada para dizer, claro que sim, diante do trabalho que Robson hoje está lançando, Cânticos e Nostalgias. Isso foi tão significativo para mim que comecei a vasculhar um pequeno acervo que disponho de cordel de muitos tempos atrás, e aproveito para dizer o motivo desse acervo. Quando comecei a me alfabetizar, à época, havia uma crendice de que ler cordel, que na época se chamava folheto, não era bom para quem estava começando a aprender a ler, porque poderia aprender a ler de forma deturpada, usando palavras que não eram as palavras do nosso cotidiano, do nosso convívio social. Mas acontece que quando se diz a uma criança que ela não faça uma coisa, aí é que ela quer fazer, não é? Acho que não mudou, não. A exemplo das minhas netas, eu acho que isso ainda continua. Então foi nisso que, ao começar a folhear o que tinha, de repente eu encontro este cordel aqui, a Jamila, que já está com as páginas amareladas. Aí reli, não lembrava nem que tinha lido isso, porque faz muitos anos. E eu acredito que ele deve ter sido produzido, está perto de completar 50 anos, pelo menos eu conversando com o pessoal aqui do Hare Krishna, e assim, vamos dizer assim, uma obra que estou guardando com todo carinho, e certamente vou presenteá-lo ao Instituto Histórico, não é? Como raridade. Aí, ao reler, o nome do cordel é Entre Deus e o Diabo, aí eu fui ler para entender também a poesia do meu colega, não é? Do meu caríssimo colega Robson, que se volta muito nos seus estudos, nas suas pesquisas, nas suas produções, para a cultura hindu. Aí até brincando nesse instante, aqui com uma pessoa, eu digo, olha, o que eu sei da Índia é por conta da minha prática de professora, não é? Mas eu nunca caminhei para essa questão da cultura. Mas isso não significa que eu também não esteja encantada e tenho os meus encantamentos quando, oportunamente, leio alguma coisa sobre. E acho que, devido à sensibilidade de Robson, ele está no caminho certo. Como tive a oportunidade de ler, não é, o trabalho dele, fiquei deveras encantada com a sua sensibilidade, com a sua capacidade, a ponto de a pessoa que fez o prefácio,
ou prefaciador, que é o CAESA, fazer até uma comparação e ressaltando a sintonia que existe e a sincronicidade entre Robson Tagore e ele próprio, por conta das suas colocações ao trazer no trabalho a questão do sentimento, a questão da nostalgia. Aí eu já fui para a história da nostalgia, já que não é o meu campo. Aí de repente o que eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre isso, em relação ao conceito que se tinha. Então, caminhando para o passado, né, pela própria mania de querer saber como era antigamente, que é uma prática, não é? Então eu descobri que até mais ou menos o século XVII a nostalgia era tida como uma doença, principalmente no campo da medicina daquela época. Aí descobri que tem um trabalho muito aplaudido, muito conhecido para quem é da área, que é um médico suíço chamado Johannes Hofer, que eu até então não conhecia. Já fiquei assim, querendo fazer alguma leitura também sobre essa questão da nostalgia. O que eu lembro de meus tempos passados, da infância, é quando tinha uma pessoa que tinha uma saudade, que não conseguia reprimir, que exaltava e que demonstrava, aí as pessoas diziam que aquela pessoa era nervosa, que tinha alguma coisa, que precisava de um tratamento, principalmente quando uma pessoa tinha vivido uma experiência amorosa e de repente aquela experiência não deu certo. Claro, tudo que a gente pede, a gente tem alguma consequência, alguma coisa fica. Nada passa na nossa vida sem deixar nada, não é assim? Então, eu lembro que quando era criança se dizia fulano é nervoso ou nervosa, a ela porque perdeu o noivo, ou o outro porque a noiva ou a esposa deixou também o noivo ou o marido. Então, qualquer comportamento que se reportasse a um sentimento de saudade, que é comum, como a gente também de uma pessoa que vai para a eternidade. Então, claro que a gente tem um sentimento, e isso não faz de nós uma pessoa que tem alguma doença ou que precisa de um tratamento, porque o tempo passa e o ser humano é muito adaptável. Mas o que eu quero dizer é que o trabalho de Robson, além de trazer essa sintonia entre Tagore e o próprio César Caesa, não é, que ele diz que a maneira dele se expressar, dele construir os seus poemas, há uma sincronicidade muito forte, e ao ler essa observação dele, realmente, aí eu me reportei aos poemas e acho que isso está mais do que correto, e que certamente quando vocês adquirirem a obra e forem fazer as leituras, certamente irão encontrar assim muitos desses pontos que é proposto pelo prefaciador. Então, outra questão também é que o autor do livro ele usa recursos poéticos e linguísticos para superar a razão greco-latina. Eu achei isso muito interessante. É tanto que o vocabulário que eu encontrei na obra é muito novo para mim. Mais uma vez repito que não tenho as leituras da cultura hindu que o colega tem. Então, gente, eu queria dizer a vocês da satisfação de estar participando aqui desse trabalho, viu, Robson? Comum da sua alegria e sei do seu esforço. Quero dizer também que o autor no qual Robson se inspirou uma referência não apenas na cultura hindu, mas também no mundo inteiro, porque ele foi Prêmio Nobel de Literatura, e também nós tivemos o privilégio de recebê-lo aqui
no Brasil no início do século XX, 1924, 1925. Então, concluindo minha fala, eu quero dizer a vocês que os 75 poemas de Robson é uma leitura agradável, uma leitura enriquecedora e que eu acho que todos devem ter a oportunidade de fazê-la. Muito obrigada. Agradecer, professora. Robson Santos de Oliveira é natural de Caruaru, nasceu em 1968 no bairro Petrópolis. Fez a primeira série na escola professora Adélia Leal. Em 1975, transferiu-se para Recife e em 1982 acompanhou seus pais em nova mudança para a cidade de Campina Grande, na Paraíba. Naquela cidade concluiu o ensino médio como técnico em eletrônica. Depois iniciou na universidade em licenciatura em física e engenharia elétrica. Mas precisou abandonar os estudos para exercer a profissão como técnico em informática, retornando à cidade natal em 1990. Em 1993, iniciou o curso de letras na FAFICA, concluindo em 1996. De 2000 a 2010, trabalhou no Senai de Pernambuco, em Caruaru e Recife, tempo em que pôde concluir o mestrado em Psicologia Cognitiva pela UFPE. O doutorado em Psicologia Cognitiva com foco em linguagens e tecnologias ocorreu em 2012. Em 2013, realizou o pós-doutoramento em Linguística na Universidade Federal do Ceará. Robson Santos de Oliveira é membro desta Academia de Cultura, Ciências e Letras, ocupando a cadeira 19, cujo patrono é Joel Pontes, que foi professor, jornalista e crítico de teatro. Robson Santos já foi membro da Academia Caruaruense Maçônica de Letras, tendo ocupado a cadeira cujo patrono é o pensador francês Léon Denis. É autor de 2 livros acadêmicos como organizador, Multimodalidade e Tecnologias no Ensino, Abordagens Práticas nas Aulas de Língua Portuguesa, de 2019, e Linguagem, Tecnologia e Ensino, Perspectivas em Debate, 2020. Como autor autoral, escreveu um livro de contos em 2021, Contos em 3 Tempos, Passado, Presente e Futuro. E agora nos brinda com esse poemário Cânticos e Nostalgias, inspirado no estilo do grande poeta indiano Rabindranath Tagore, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1903. Aplaudamos. Para apresentar uma poesia deste maravilhoso livro, chamo Gisele Falcão. Boa noite a todos, todas. É um honra estar aqui presente pela primeira vez. Agradecida a Robson pelo momento. E para mim foi uma surpresa, mas ele sabe a minha ligação com o Tagore e com outros autores de origem hindu. Então, fiquei na incumbência de meu livro de colocar muitos. De fazer a leitura do Cântico 5. Quando eu comecei a ler, é como se fosse uma canção para o amado, para receber o amado.
Só que o amado é um amado muito especial. Cântico 5. Canto e danço em minha cabana. Meus pés descalços em sutis bailados tocam o chão. Tenho guirlanda nas mãos e nos pés, toco flautas alegremente. O príncipe soberano, o Senhor da paz, está chegando. Ouço alvíceras, não ouço as melodias? Eis que ele surge, as portas e janelas estão abertas. Deixei as melhores flores no jardim da casa. Deito-me aos seus pés em sagrada reverência. Vem, Senhor, faze de mim a tua morada e a tua estrada. Torna-me instrumento ou o bambu do teu sopro, para que a tua voz ecoe. Obrigada a todos. Bom, vamos ouvir agora um pouquinho do nosso autor. Você está lá mesmo? Fica melhor. Primeiramente, eu quero registrar minha imensa alegria. Nós estamos concluindo o nosso ano de atividades aqui na ACACIL, né? Agradeço a presença do presidente, da vice-presidente que estão aqui ao meu lado. É um ano de intensos projetos na nossa academia, projeto de poesia, projeto de fotografia, que a gente está em andamento, vamos concluí-lo em maio, acho que maio, né? Então temos aí visualizando já outros projetos para o ano que vem. Então fico muito feliz com a presença da presidência, da vice-presidência, dos meus pais que chegaram correndo, pegaram um trânsito lá em Toritama, e era para chegar bem na hora, mas estão aqui presentes, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão, meus sobrinhos, vieram lá de Campina Grande, meus amigos, né, vizinhos, colegas de ideal, espiritualidade, os acadêmicos, né? Severino Florencio, José Lucas, e eu vou fazer um breve comentário e vou Assis Claudino, que está lá atrás, como sempre, Assis Claudino, que vai ser o primeiro a ser homenageado ano que vem, e já está se preparando no nosso café literário. Então, eu me inspirei nessa trajetória que o professor Veríssimo, da UFPE, apresentou, né? Nasci em Caruaru, depois Recife, Campina Grande, e aí em Campina Grande foi que eu tive essa oportunidade de ler Tagore, na minha adolescência. E aí ele me encantou com essa abordagem, né, de espiritualidade. E aí eu comecei naquela época a fazer algumas poesias. Eu vou fazer só algumas leituras. O Tagore, ele nasce em 1861 e ele vai partir em 1941, aos 80 anos. Em 1901 ele tem a universidade, cria a Universidade de Filosofia. Em 1912 torna ela uma universidade, uma grande universidade lá na Índia. Então ele foi não só um poeta, foi um contista. Ele criou hinos diversos na Índia, foi escultor, e aí o livro, está aqui o livro, se vocês forem perceber, quem o adquirir, quem estiver com ele, vai ver que ele tem algumas telas, que foi do próprio Tagore. Então ele pintava também, além de ser um grande pintor, e aí é o que se chama na Índia se chama de polímata, que é aquela pessoa, né, como Leonardo da Vinci, que tem vários conhecimentos, várias abordagens. Então foi pintor, escultor, músico, contista, e aí eu me inspirei justamente nessa sua espiritualidade, que ele é acolhido aqui no Brasil pelas Edições Paulinas. Esse aqui é o livrinho que eu tive o prazer de ter na minha adolescência. E a Edições Paulinas, a editora Paulinas, é uma editora católica. E aqui no Brasil ele é acolhido, como em várias partes do mundo, com esse livro chamado Gitanjali, o que lhe deu a oferenda lírica, o que lhe deu o Prêmio Nobel de Literatura, porque ele fala dessa universalidade. Então ele vai falar do príncipe, do grande senhor, do mestre, e aí o cristianismo vai
recebê-lo, acatá-lo. Então, qualquer que for a religião que for fazer a sua leitura, vai então se encantar e absorver. Então, aqui no Brasil, muito bem a professora Edivalda falou que ele veio 2 vezes. Quem o acolheu aqui, ficou encantado, foi Cecília Meireles. Cecília Meireles ficou apaixonada por Tagore e foi ela que trouxe ele aqui para o movimento literário brasileiro. Eu vou cometer a indelicadeza de me retirar nesse momento, como já justifiquei antecipadamente. Eu faço sobretudo na pessoa do amigo Robson Santos, devido a outro compromisso, mas queira receber o meu abraço e o abraço de todos os acadêmicos da ACACIL, e pleno sucesso nesta obra e nas outras, como disser. Muito obrigado, boa noite a todas e todos. Então, eu vou só ler eu vou intercalar. Então, vamos ter Denner, vamos ter o professor Lucas, e aí eu vou ler uma primeira e vou chamar o professor Lucas, depois leio uma outra, chamo o professor Denner e a gente encerra, conclui a nossa apresentação e vamos fazer uma degustação. Eu aproveito aqui nesse momento para agradecer a Lakshmi, a presidente da Ecovila, só não sei o Hare Krishna, tem um nome, depois eu pedi para a sua ter uma fala aqui, porque a Lakshmi trouxe o grupo para fazer a apresentação artístico-cultural do grupo Hare Krishna, e temos uma degustação indiana, né, na comida da Ecovila, né? E depois eu gostaria que você tivesse uma fala, dizendo o endereço, convidando as pessoas, né? Então, nesse livro que é chamado Gitanjali, que é o que ele deu o prêmio Nobel de Literatura, ele não coloca também títulos nas poesias, é a poesia 7. Minha canção despiu-se de seus adornos e não tem mais o luxo das roupas e enfeites. Os ornamentos iriam atrapalhar a nossa união, pois ficariam entre mim e ti, e o seu tilitar abafaria os teus suspiros. Minha vaidade de poeta enche-se de vergonha diante do teu olhar. Ó mestre poeta, eis-me aqui sentado aos teus pés. Permita apenas que eu torne simples e reta a minha vida, como flauta de bambu, para que tu a enchas de música. Pessoal, boa noite. Quero cumprimentar a todos e a todas e dizer que, no primeiro momento, agradecer a Robson pelo convite para que pudéssemos estar aqui participando do lançamento deste livro, que é uma obra, no meu entendimento, tão importante, que eu comprei, ele dedicou e o livro desapareceu. Eu peguei as fotografias de novo para outra pessoa, depois dei uma olhadinha assim, não foi daí. Bem, Roberto Peixoto. Um tópicozinho de brincadeira, mas na realidade eu preciso do livro, viu, Robson? Com certeza, eu vou pegar desse legal. E eu quero dedicar aqui à ACACIL o meu segundo livro. O primeiro, Quando a Escola Diz e Não Faz, o outro discurso da escola, onde eu fiz uma análise do fatídico e tenebroso calendário cultural escolar e tivemos a alegria de vender 1000 exemplares. Estamos aqui com o segundo, LDB, Sala de Aula e Práticas Pedagógicas, compreendendo as diretrizes legais e suas implicações na prática docente, um livro que eu dediquei a Delma Evaneide, a minha madrinha no ensino superior, e eu sentia uma lacuna na legislação educacional, viu, Deus? Vai aparecer lá. Eu sentia uma lacuna na legislação educacional, por quê? Porque os grandes nomes que escrevem sobre legislação do ensino, eles escrevem compêndios, outros escrevem manuais. E os manuais servem para concurso público. Eu, na minha experiência pedagógica e ministrando aulas para cursinhos preparatórios, observei que faltava um livro onde o professor pudesse, ao observar um artigo, um parágrafo, um inciso, uma linha, também se encontrar no próprio livro, através de exemplos práticos da sala de aula. E aí, quando a gente analisa um artigo, um parágrafo, um inciso, ao lado, além de fazer o comentário sobre a lei, nós colocamos algo diretamente ligado ao trabalho docente. Um planejamento
uma aula de matemática, uma aula de história, e o professor naquele momento se depara com ele próprio no próprio livro. Daí eu dizer que há um ineditismo nessa obra. Modéstia à parte, ele está aí lançado pela editora Fontenelle, e o terceiro está vindo aí através da Paz e Terra. Ou seja, quando a gente se mete com educação, e Robson disse que eu seja breve, ele já me conhece, quando a gente se mete com educação, nós somos picados por um vírus que é chamado de pedagogicite aguda. E não tem remédio. Não tem. Eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar a Robson por mais essa obra e dizer que nós estamos sempre à disposição daquele que é o principal elemento da formação humana, o conhecimento. Sem o conhecimento nós não somos nada. E outra coisa, estamos aí diante da inteligência artificial, que nem é inteligência e nem é artificial, porque ela é fruto do pensamento humano. E só o pensamento humano tem a sensibilidade dele próprio. A inteligência artificial é uma sequestradora do conhecimento do homem, condensada em um chip e entregue às pessoas para que ela as use para o bem ou para o mal. Muito obrigado. Eu quero passar aqui para a academia, a ACACIL, pela sua importância no mundo da cultura, ciências e letras da capital do Agreste. Caruaru, 13 de 12 de 24, Roberto Peixoto. Você está com o Lucas, né? Acho que está com o Lucas, né, Lucas? Está aqui na cadeira, ó. Legal. E em cima tem o seu a dedicatória para você também? Aí. Tá a dedicatória para você e ele, né? Não, só ele. Só pra... Aí no seu tá. São dois livros. Bom, vamos fazer o seguinte. Dilson, você quer dar uma palavrinha aqui? Robson vai agradecer muito, com certeza. Começou de manhã. Boa noite, pessoal. A gente começou de manhã os trabalhos, ainda estamos rodando ainda em agenda. E queria pedir desculpa porque a gente já tinha um evento agendado, mas a gente saiu correndo, não foi, Urbano, para tentar prestigiar aqui o nosso colega, nosso amigo Robson, que tenho certeza que o livro vai deleitar todos nós. Eu quero o meu já, vai anotando aí a dedicatória. Assim, sempre é um prazer estar aqui nessa casa. Gosto muito dela, acho aconchegante. As pessoas, não só pelo espaço físico, mas pelas pessoas que constituem, que fazem esse movimento. O Paulo Naís está o tempo todo aqui com a gente, né, Paulo? Toda vez que eu venho aqui ele está, acho que ele mora aqui perto, né? Urbano, minha querida, como é que você está? Está bem? Está de férias, né? Muito bem, aproveite. Mas, ó, dizer que a gente está fazendo agora 18 anos na Universidade Federal de Pernambuco, aqui no campus Agreste, e a gente gostaria de convidar cada um e cada um de vocês que não conhecem ainda para se fazer presente. É um orgulho muito grande fazer parte de uma cidade que tem a cultura e que tem essa vocação para fazer a arte de qualidade, a educação de qualidade, e que tem uma instituição como essa também que ajuda tanto a difundir o conhecimento produzido por nosso povo, por nossa população. Mas o nosso homenageado aqui hoje é o professor Robson, que é um cara que tem uma formação muito interessante, é um colega do curso de matemática, mas que fala de psicanálise, fala de poesia e fala até de física quântica. Antigamente, é interessante, José não está aqui também, né? José, tudo bom? Antigamente, as pessoas tinham formações que eram muito multidisciplinares. Então, antigamente você não tinha, o cara é matemático, o outro é físico, o cara era filósofo, era matemático. Aí você tem um monte de gente que era médico, era filósofo, era médico, era matemático. Então, tipo, a gente na sociedade moderna perdeu um pouquinho isso, que é a questão da hiperespecialização. Aí você tem pessoa que faz a carreira todinha da graduação,
especialização, mestrado, doutorado num temazinho pequenininho, sabe? E aquele tema é como se tornasse uma grande árvore, no qual eu fico na frente da árvore e esqueço de ver a floresta como um todo. Então, eu tenho certeza que o livro de Robson é um livro de uma pessoa que conseguiu sair de frente de uma grande árvore e está olhando a floresta como um todo. É os polímatas, né? É o contrário do especialista, não é o generalista, é o polímata. É aquela pessoa que se interessa e que gosta de entender sobre múltiplas coisas. E eu acho que é o que está faltando a gente mesmo no dia a dia, porque tudo que a gente é cobrado hoje é pela hiperfragmentação do conhecimento e essa hiperespecialização. E o que é que se perde quando a gente tem uma educação desde pequenininho voltada para olhar apenas para um ponto? A gente perde essa conexão da totalidade. Então, Robson, eu queria te homenagear e agradecer, sabe, todo o envolvimento, todo o engajamento, toda a mobilização, porque Robson não é só engajado aqui na CACIL, não. Robson, lá como professor também, ele coordena um projeto que é fundamental, que é o Superação Pré-Acadêmico, que já tem uma história grande no nosso campus e que tem ajudado muita gente, muitos estudantes daqui da região todinha do Agreste, a construir conhecimento e acessar, de fato, a possibilidade de ter um curso na nossa universidade. Então, parabéns a todos vocês que estão aqui, porque cada vez mais a gente tem dificuldade de trazer as pessoas para contemplar e para apoiar, sabe, um evento dessa natureza. A gente tem começado a fazer um pouco disso lá no centro, fazer lançamento de livro também. Então, eu até estava cobrando dele, oxe, tu vai lançar um livro lá na CACIL e não lançou aqui no Ceará, tem que fazer o lançamento também. E quando ele for fazer... Já lançou? Está marcado, né? E vocês estão convidados de novo, porque coisa boa a gente tem que repetir, né? Então vem aqui, viu? Tudo direitinho, vai lá também para o campus, porque nada é igual. Então a gente repete a experiência do lançamento lá e vai ter outros olhares, outras percepções, e a gente engrandece e cresce com isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, bom final de semana para vocês. Prezados, então eu vou apenas finalizar, encerrar aqui, agradecer a presença dos acadêmicos, Severino Florencio, Zé Lucas, Assis Claudino que está ali. Qual é o outro acadêmico mais que está presente? José Urbano, que está, José Urbano, querido. A professora Joselma, os amigos todos. Se eu for citar, vai demorar, mas sintam-se todos abraçados, amigos, queridos que estão aqui presentes, prestigiando esse momento. Então vamos fazer uma degustação, né, agora, da gastronomia, podemos dizer, indiana, é isso? E não esquecermos, né, quem tiver interesse, ir lá para a Ecovila, eu não sei pronunciar o nome. Vrajadama, né? Vrajadama. Yoga, culinária, filosofia, meditação, lá no Serra dos Cavalos, é isso? Isso aí. Então é isso, gente, vamos degustar a culinária e conversar, né, autografar também quem quiser adquirir o livro, tirar fotos. Eu agradeço de coração. José Lucas, meu querido, agradeço aí pela declamação aí das poesias. Muito obrigado a todos e a todas.